vou cantar teu amor, ser no mundo um farol, faz de mim, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar. Força, bonito, vai. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o mestre ensinou. Vemos cear, restaurar coração, fonte de vida voltar a brotar, a nos alimentar. Amém? Amados irmãos e irmãs, santos e santas de Deus, eu fiz aquela brincadeira com a menina. Eu sei que a gente não pode ficar brincando, mas eu queria didaticamente ensinar para vocês que o evangelho de hoje está falando sobre uma palavra que é luz. Claro que está falando sobre outros temas, mas é importante a gente lembrar que a missão da vela é iluminar. E quando uma vela realmente ela é apagada, eu notei o olhar da menina, da Marianinha, que ela ficou assustada. Nossa, o padre apagou a minha vela, né? Mas eu queria que ela entendesse naquele momento que a gente tem essa missão. Quando a vela de alguém está apagada, nossa missão é acendermos a vela do nosso irmão. Então hoje, vamos levar o evangelho, lembrar do evangelho, baseado no que nós meditamos a semana passada. Quem lembra o tema do evangelho da semana passada, diga em voz alta. Os bem-aventurados, muito bem. Bem-aventurados, bem-aventuranças. Eu falei que domingo passado que as bem-aventuranças são 3 palavras que significam bem-aventurado: santo, feliz ou separado. E que o bem-aventurado é alguém que tomou uma decisão. Jesus está dentro do evangelho do Sermão da Montanha. Jesus está no lugar. Então o evangelho das bem-aventuranças está em Marcos hoje. Lucas também escreveu. Então os bem-aventurados é uma série de textos que nós vamos meditar durante esse tempo, que vão falar desde das bem-aventuranças, e hoje no caso do sal, da luz e da cidade construída sobre o monte. Então Jesus dizia domingo passado que o bem-aventurado é alguém que tomou uma decisão radical em favor do evangelho. E pelo fato dele ter tomado essa decisão radical em favor do evangelho, ele no domingo passado também dizia que ele ia ter como consequência dessa escolha perseguições. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, caluniarem e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim, porque será grande a vossa recompensa no céu. Foi assim que ele falou. Então esse é o convite de semana passada, é você ser bem-aventurado. E hoje você é levado a pensar que todo bem-aventurado, ele tem por objetivo viver aquilo que Jesus está falando. Então quem escolheu viver com essa mensagem no coração, tem que lembrar que você é luz, que você é sal, que você é uma cidade construída sobre o monte. Interessante que o evangelho de hoje fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois uma cidade construída sobre o monte. Então, para a gente entender tudo isso, é importante lembrar qual é o significado do sal. Vocês sabem que na cultura judaica, o sal ele era usado como um elemento abrasivo também. Então quando se ia fazer alguma coisa assim meio de para gerar um calor mais intenso, eles também utilizavam o sal como elemento. E o sal ele era colocado assim perto das fornalhas em algum lugar, e quando aquele sal ele perdia a força dele, eles jogavam aquele sal na terra. Então ele era pisado pelas pessoas e ninguém sentia, porque ele já tinha perdido o sabor, perdido o poder que ele tinha. Então essa talvez é a mensagem que Jesus começa a falar: você não pode perder o poder de Deus que está em você.
Ouviram o que o padre está falando? Você não pode perder o sabor que você tem que ter no teu coração. Mas vamos lá, quando eu era criança, nós éramos em 8 irmãos lá em casa, e por hábito meu pai tinha, nós não tínhamos geladeira. Eu falava para as pessoas, né, que é muito interessante, quando eu acendi a primeira, eu nunca me esqueço, quando eu acendi a primeira lâmpada elétrica na minha casa, eu nunca me esqueço. Tinha um fio pendurado na cabeceira da minha cama, e na cabeceira da minha cama tinha um interruptor marronzinho assim, que a gente fazia assim, tic, tic, apertava ele assim, né? Era assim que ficava, né? Então, quando eu vi aquela luz ali, aquele interruptor pendurado, quando eu vi aquela coisa toda, eu fiquei assim, profundamente emocionado, né? Quer dizer, acendi a luz, pode passar. Isso, Deus abençoe. E aí, quando eu vi aquela luz lá, iluminando tudo, quando eu vi aquela interruptor, eu fiquei assim, encantado. E hoje não, hoje, né, quando eu vejo, a gente diz assim, Alexa, acenda a luz, né? Olha só que engraçado, né? E hoje, na minha época, não tinha nada disso. Então, ao acender a luz, muitas coisas aconteceram. Então, vamos lá. Primeira questão, 8 irmãos, mamãe tinha que ter comida guardada. Então, a primeira coisa que a gente vai, tinha carne. Onde eu ia guardar carne que não tinha freezer? Então, por hábito, a gente tinha umas gamelas. E aí minha mãe vinha, salgava aquela carne e deixava aquela carne na gamela. Hoje é chique, você paga caro no mercado, carne seca, né? Mas hoje, eu me lembro que a gente colocava a carne na gamela e a gente guardava aquela carne lá mais de um ano ali, e depois a gente ia lá pegando aquela carne devagar, e aí era a nossa comida, e ela mantinha uma coisa que o sal fazia. O sal, além de dar sabor, ele também tinha o valor, o sentido de preservar. Essa é a primeira mensagem que Jesus está falando para nós. Todo homem que é bem-aventurado, ele tem por obrigação dar sabor à vida de alguém, dar sabor, dar sentido a alguém, e ele tem por obrigação preservar a verdade, o simbolismo, o significado do que é o Evangelho. Essa é a primeira mensagem. A segunda comparação que Jesus fala, título que a gente deve ver, é nós sermos luz. Qual é a missão da luz? A gente só sabe que é luz porque vocês estão aqui, talvez assim, nunca ninguém teve a oportunidade de viver o que é aquilo que é a palavra treva. Vocês sabem o significado da palavra trevas? Trevas é ausência de luz, ouviram? Trevas é ausência de luz. Mas o que acontece quando eu, na escuridão, acendo uma lâmpada? Ela vai iluminar o ambiente todo? Não. Ela não vai iluminar o ambiente inteiro, mas uma pequena lâmpada, por menor que ela seja, ela vai ocultar as trevas. Então a gente pode dizer que a luz é a ausência de trevas. Por menor que seja a lâmpada onde ela estiver, ela tem o poder de ser um sinal, um ícone, e ela vai dizer o caminho. Então a lâmpada, quando você acende ela, o que ela faz? Ela revela, então ela mostra o caminho que você deve seguir. A lâmpada, ela mostra o lugar que você deve pisar, o lugar que você deve passar. Essa é o sentido da vida espiritual de cada um de nós. A outra questão é que nesses dias atrás faltou energia, né, em São Paulo. E aí o que aconteceu quando faltou energia? Vocês se lembram? Eu não sei, mas teve gente que ficou sem energia 4, 5 dias. Minha casa ficou 3 dias sem energia. E aí, de repente, eu não sei as mulheres aqui, mas teve gente que talvez falou assim, puxa vida, logo essa semana que eu tinha uma formatura para ir, um aniversário para ir, o que a mulher faz? Você que é mulher, que está ali para se maquiar, passar o seu pó, blush, não sei que nome que dá para isso. Você vai lá, o que você fez? Você foi lá no banheiro, acendeu uma vela, não foi? Acendeu uma vela e foi lá e se maquiou. Você levantou, você ia ter que trabalhar num determinado horário, o que você fez? Botou uma vela, foi na frente do espelho e você viu aonde você precisava passar a maquiagem. Foi, mulher? Sim ou não? Ah, hoje tem a luz do celular também, eu esqueci, né? Mas tudo bem. O que a luz faz? Ela vai fazer com que você revele aquilo que precisa ser mostrado, as características que precisa ser vista a coisa. Então esse é o sentido do Evangelho. E a última é uma cidade construída sobre o monte. Temos que lembrar que na cultura antiga se construía cidades sempre num monte muito elevado. As cidades, elas tinham, por segurança, eram construídas em cima de montanhas, e as cidades eram circundadas com grandes muros. Mas qual é a função da cidade que
está construída em cima do monte. Além dela ser um sinal, ela também representa proteção. Ela representa naquele lugar uma garantia de que não há um perigo. Então, quando nós pegamos o Evangelho, nós devemos lembrar que o sinal do Evangelho é o sinal da segurança, o sinal da verdade, o sinal do amor que deve estar dentro de cada um de nós. Então, esse é o resumo do Evangelho. Hoje de manhã, eu estava com sono ontem à noite, fui deitar, daí a pouquinho eu acordei 5 horas da manhã. Falei, Jesus, tá bom, o Senhor me acordou, vamos conversar um pouquinho, né? E na hora que eu acordei às 5 horas, eu pedi a Jesus, Jesus, o que o Senhor quer me falar desse Evangelho? Porque é bom quando a gente medita a palavra de Deus. E o Evangelho fala assim, vós sois sal, vós sois luz, vós sois uma cidade construída sobre o monte. Só que eu queria pegar o contrário. O que Jesus falou para o meu coração? Padre Beto, você precisa nunca permitir que você deixe de ser sal. Você nunca pode permitir que você deixe de ser luz. E você nunca pode permitir que você deixe de ser uma cidade construída sobre o monte. Meu irmão, minha irmã, eu tenho tocado muito nesse ponto, mas eu vou repetir. Um dia, lá no passado, muitos de nós aqui recebemos uma palavra chamada querigma, que foi o primeiro amor, que alguém ensinou para nós coisas de Deus. E você parou para pensar que teve um determinado momento da sua vida que você incendiava o coração das pessoas com o amor de Deus? Você já parou para pensar que teve momentos da sua vida que você foi um revolucionário da fé? Você já parou para pensar que você foi um sinal profundo de uma presença viva de Deus no coração de alguém que estava sofrido? E que muitas vezes a gente vai vivendo tudo isso, e que o mundo tem tirado de cada um de nós, que você que era para ter sido sal, e foi sal em algum momento, você perdeu o sabor em algum momento. Você que foi ser luz, era para ser luz, você deixou a vela apagar da tua vida, você deixou a chama da tua fé ir esvaziando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu falei domingo passado, vou repetir, pais, por favor, não levem a mal, mas o padre está falando, olha, os catequistas, eles estão tentando colocar uma pequena chama da fé dentro do coração das pessoas, dessas crianças, mas amanhã, depois, o mundo vai querer tirar isso dessas crianças. O mundo vai querer abandonar essas crianças da Eucaristia. Eu fui duro domingo passado na missa, quando eu disse que a missa de primeira comunhão é uma missa de corpo presente e quase uma missa de tristeza, porque muitas das crianças, elas não têm a força ainda necessária para continuar com firmeza a sua vida de fé, se elas não puderem contar com a presença dos pais. Olha o que está acontecendo. Então, se essa chaminha que foi colocada no coração dessas crianças, ela não for alimentada, significa que a responsabilidade não é do catequista, não é do padre da paróquia, a responsabilidade é sua, pai e mãe. E olha, meus irmãos, o mundo está querendo tirar a nossa luz. Olha, nós estamos chegando, eu não sou um cara preconceituoso, eu não sou um cara que, de uma certa forma, assim, sou muito Caxias, eu fico criticando tudo, mas eu vou falar para vocês, nós estamos chegando agora essa semana, no período do carnaval, e olha o que vexame que vai ser esse carnaval, olha o vexame que vai ser tudo isso que vai acontecer daqui a pouco. Olha as mensagens que o carnaval vai estar passando para a sociedade. Olha, de uma certa forma, meus irmãos e minhas irmãs, que o carnaval, ele deixou de ter o brilho que ele deveria ter, porque o carnaval não passa mais mensagens de valores como a gente precisava. Então o carnaval deveria ser, antigamente se chamava festa da carne. Por quê? Porque o cristão que criou o carnaval, foi a Igreja Católica que criou o carnaval. Lá no passado, o carnaval era uma festa para representar a despedida da carne, a despedida dos prazeres humanos, para você viver o período quaresmal com toda a intensidade. Hoje, literalmente, o carnaval está se tornando a festa da carne. A festa da carne. Então tomemos o cuidado, porque talvez muitos dos sinais, muitas das coisas que vivem os próprios carnavais, eles vão tirar de nós o quê? O sentido do nosso brilho, da nossa luz, do nosso sal. Então tomem o cuidado para vocês não se perderem no meio do caminho, na hora da gente viver tudo isso. Então vamos colocar Jesus no coração. Então Jesus está pedindo que você seja sal.
que você seja luz e que as pessoas olhem para você e vejam você como um ícone da vida delas. Você é alguém que foi um momento da sua vida onde a tua vida estava perdendo sabor. Eu cheguei e dei uma palavra, um aperto de mão, um abraço. Eu fui um ícone de Deus. Eu falei de amor de Deus e ela se voltou novamente para o Senhor. Então, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Eu posso falar uma palavra para vocês aqui agora? Que veio no coração? Jesus está com saudade de você. Jesus está com saudade de você. Coloque Jesus dentro do seu coração e seja sal, seja luz aonde você estiver. Amém? Eu queria cantar uma música, claro. Quando eu participava lá do meu grupo de jovens, lá na minha cidade, na verdade essa música é mais velha do que eu. Eu vou cantar, tá bom? Por favor. Essa música diz assim, dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde eu deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dentro de mim existe um farol que me mostra por onde eu deverei remar. Dentro de mim Jesus Cristo é o sol que me ensina a buscar o seu jeito de sonhar. Juntos, minha luz, força, pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. E aí, meu irmão, minha irmã, essa música é linda. E eu lembro que toda vez que eu cantei essa música na minha vida, é porque eu queria acalmar meu coração. Às vezes a gente se esquece. Senhor, eu me esqueci que o Senhor um dia disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas será a luz da vida. Senhor, eu também me esqueci em alguns momentos da minha vida, quando o Senhor disse para mim: sem mim nada podeis fazer. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, esse mesmo Jesus disse para nós assim: há mais alegria em dar do que em receber. O sentido da vida não é receber, mas é doar. O sentido da vida é amar. Que você não te esqueça. E eu volto a dizer, volte ao seu primeiro amor. Volte às suas buscas que você fazia lá, a um momento da tua vida no qual Jesus era o centro real da tua história. Lembre-se em quantas vezes você levantou alguém que estava caído. Lembre-se quantas vezes que você fez alguém sorrir. Lembre-se de quantas vezes você fez alguém experimentar o amor de Deus e que em algum momento você não está podendo fazer mais isso. Então a outra parte da música diz assim, dentro de mim existe um amor que me faz entender e lutar por meu irmão. Dentro de mim Jesus Cristo é o calor que acendeu e aqueceu pra valer meu coração. Fica de pé e canta, vai. Minha luz, Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos
caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos. Só vocês agora, bem forte, vai, força, vai. Minha coragem, povo de Deus, vai. Pelos caminhos da paz, minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.